Voltamos ao vivo com o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. O seu advogado, doutor Andreu Fernandes Farias, por favor, na mesa principal. Obrigado. Boa tarde novamente a ambos. Conforme já disse a todos os réus, o senhor Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira tem direito a permanecer calado e não produzir prova contra si mesmo, uma vez que o réu não assume o compromisso de dizer a verdade. Onde o senhor reside? Brasília, Distrito Federal. A profissão do senhor? Sou oficial da reserva do Exército Brasileiro. Já foi preso ou processado alguma vez? Não, senhor excelência. É casado? Casado. Tem filhos? 3 filhos, homens. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não é verdadeira. O senhor tem algum motivo particular por achar que foi atribuído esses fatos ao senhor? Não, senhor excelência, vamos procurar na instrução do processo mostrar o inverso. Conhece as testemunhas que já foram inquiridas? Tem alguma suspeição, impedimento em relação a elas? Não, senhor. Conheço todas sem problema. Então, vamos dar início às questões e o senhor vai analisando se responde ou não. Relembrando aqui, nos termos de declaração na Polícia Federal, o senhor se reservou o direito constitucional de se manter em silêncio. Sim, senhor. Vamos começar também para esclarecer a participação do senhor general Paulo Sérgio na reunião do dia 5 de julho de 2022. O senhor estava presente também, certo? Perfeito, certo. O senhor foi convocado pelo presidente Jair Bolsonaro. Minha primeira reunião ministerial depois que assumi o Ministério da Defesa. O senhor vinha do Comando do Exército? Comando do Exército Brasileiro, sim, senhor. Há alguns trechos aqui que eu vou ler para o senhor, se quiser explicar o contexto das suas declarações. As posições feitas em relação ao TSE, as questões colocadas pelo presidente naquela reunião. Então, o senhor diz, esses comentários aqui, eu peço que fiquem entre a gente. Eu estou aqui muito cioso, como falei antes, justamente porque é uma reunião aberta e que são assuntos muito sensíveis. E prosseguindo na sua fala, em relação a uma suposta desconfiança que o senhor demonstrou em relação ao Tribunal Superior Eleitoral e à Justiça Eleitoral, o senhor diz, entre aspas, muito bem, o TSE ele tem um sistema e o controle do processo eleitoral. Então, como disse o presidente, eles decidem aquilo que possa interessar ou não. E não tem instância superior. E a gente fica meio que de mãos atadas, esperando a boa vontade dele aceitar isso ou aquilo. E ainda continua, dizendo em relação à Comissão de Transparência Eleitoral, entre aspas, é para inglês ver, constituindo um ataque à democracia. E diz, também tudo entre aspas, vou falar aqui muito claro, senhores, a comissão é para inglês ver. Nunca essa comissão sentou numa mesa e discutiu uma proposta. É retórica, discurso, ataque à democracia. E em linguagem militar, o senhor descreve nessa reunião o que talvez fosse uma estratégia do senhor. Entre aspas, o que eu sinto nesse momento o que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo, ou seja, na guerra linha de contato, linha de partida. Eu vou romper aqui e iniciar minha operação. E vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato.
nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Então, eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer essa desconfiança, dizendo que o TSE fazia ou faz o que quer, possa interessar ou não, e que é um ataque à democracia, e que o senhor estaria numa guerra contra o TSE e iria romper e iniciar a operação. E qual seria essa operação, por favor? Pois não, senhor ministro Alexandre de Moraes, senhor ministro Luiz Fux, senhor doutor Paulo Gonet. Inicialmente, presidente, eu queria me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia. Eu tinha assumido o Ministério da Defesa em abril de 22, eu não tinha nem 3 meses de MD. Vinha do Exército Brasileiro. Depois de 47 anos de Exército, talvez com aquela postura de militar, e vendo aos poucos que na defesa as coisas seriam diferentes. E coincide com essa reunião em que eu trato com palavras não adequadas, completamente inadequadas, o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. E mais ainda olhando para Vossa Excelência, porque nós trabalhamos juntos nesse processo. Quando eu vi esse vídeo posteriormente, eu não acreditei. E aí agora eu vou entrar, propriamente dito, na resposta. Naquele momento, o que é que eu sentia? Nós estávamos vivendo a Comissão de Transparência Eleitoral. E eu perguntei ao pessoal, quando fui me assenhorar do trabalho, como é que estava a CTE. E a grande demanda e o pedido dos militares, engenheiros que trabalhavam na CTE, era o contato, a reunião técnica próxima para discutir propostas. Na CTE, eu não vou perder tempo vendo a resolução, tem gente e instituições que... E eu falei para Vossa Excelência isso uma vez, numa reunião nossa, que eu não via efetividade na CTE, de coração. Foram 5 ou 6 reuniões, numa delas tinha 70, 80 pessoas online, virtual, em que cada um falava 5 minutos. E eu pensando, poxa, mas os meus técnicos querem discutir as propostas com os técnicos. E isso não saiu, ou não saía. Depois saiu. E por isso que eu, inadvertidamente, sem razão, disse que a comissão era para inglês ver. Da mesma forma, a linha de partida, a linha de contato. Uma metáfora com as operações militares. Nós, militares, nas academias, nas operações, nós temos os azuis e os vermelhos. Uma linha de partida que é uma linha de contato. Que a gente tem as dificuldades naturais e o desafio de romper aquela linha de partida, prosseguir na operação e conquistar os objetivos. E era exatamente isso que eu queria. Eu queria chegar à reunião técnica com as equipes das Forças Armadas e do Tribunal, para a gente poder discutir efetivamente as propostas. Então na verdade, foi palavras mal colocadas, dar a entender de chamar o TSE de inimigo, isso jamais, em tempo algum, e depois as coisas melhoraram sensivelmente, o senhor sabe também por quê. E foram inúmeras ações que, a posteriori, foram efetivadas com as Forças Armadas. Só para não ficar dúvida, o senhor pode dizer por que seria? Porque senão cada um pode ter uma conjectura que as coisas melhoraram, por quê? Não, ok, sim, senhor. A assunção de Vossa Excelência à presidência do Tribunal Superior Eleitoral facilitou a minha vida, ponto. E aí eu digo, uma realização para comprovar que a gente melhorou bastante foi o nosso teste de integridade com biometria, que pelo TSE,
me lembro daquela reunião, o doutor, que era o chefe da TI, até tinha alguma... Júlio Valente. Isso. Ele mostrava dificuldades logísticas e pela proximidade do pleito. E o senhor disse, não, nós vamos fazer sim. E nós fizemos. O senhor determinou o número de urnas, eu consegui com o senhor quase que triplicar. E nós fizemos. E deu tudo certo. Esse teste, nas eleições do ano passado, 24 foram repetidas. Então, presidente, página virada e vamos em frente. Somente para aqueles que não acompanharam, o teste de integridade é realizado em todas as eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral, é exatamente uma das formas de auditoria do Tribunal Superior Eleitoral. São sorteados locais, zonas eleitorais, sessões, eleitorais. O ministro Fux foi presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, sabe? Aquelas urnas que já estão lá, elas são imediatamente retiradas, substituídas, colocadas num local com gravação 24 horas por dia, e se faz o teste para verificar exatamente se quem fez apertou o número 1, sai o número 1, o 2 e o 2. Ou seja, estatisticamente comprovando que as urnas estão programadas corretamente. E por sugestão da Comissão das Forças Armadas, que à época era coordenada pelo general Paulo Sérgio, houve a sugestão de se fazer nesse teste de integridade com biometria, também para conferir a biometria, e nós acatamos, o Tribunal Superior Eleitoral, fizemos o teste de integridade com um número de urnas além ainda do que previsto, até por sugestão à época das Forças Armadas, para demonstrar que o Tribunal Superior Eleitoral estava sempre aberto às sugestões, como está hoje na presidência da ministra Carmen Lúcia, e foi uma das importantes sugestões vindas da Comissão das Forças Armadas. Ainda, general, eu nem vou prosseguir, então, aqui em relação ao dia 5, o senhor já esclareceu, acho que o que deveria esclarecer. O senhor tem conhecimento de um arquivo que foi apreendido nas operações da Polícia Celular, um arquivo apreendido no aparelho celular do réu colaborador Mauro Cid, informe de DocX, com o título Bolsonaro, Ministro Defesa 6/11, semifinal DocX, que era endereçado ao general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e enviado por Mauro Cid ao general da reserva, também réu Walter Braga Neto. O documento é datado de 5/11/2022 e consistia numa minuta a ser assinada por representantes de partido político com informações sobre supostas fraudes nas urnas. O senhor tem conhecimento desse documento? Senhor ministro, eu nunca tomei conhecimento ou recebi esse documento. Na petição 12.100 é que eu tomei conhecimento. Eu concluí que era um texto encaminhado ao general Braga Neto e que supostamente estaria endereçado a mim e seria encaminhado por uma entidade que eu nunca tive contato. Então, simplesmente esse documento até hoje, eu não sei do que se trata, nunca chegou às minhas mãos, e isso é o que eu tenho para falar para Vossa Excelência. Ainda em relação à sua participação como, digamos, o coordenador da Comissão das Forças Armadas, o senhor se recorda que logo após o primeiro turno foi agendada uma reunião no TSE, foi agendada entre nós uma reunião no TSE, eu como presidente, onde o senhor iria levar o relatório do primeiro turno. E essa reunião depois foi desmarcada e ficou só a apresentação para depois do segundo turno. O senhor se recorda?
eu me recordo de uma reunião e me lembro que eu telefonei, alguma coisa assim, desmarquei, mas eu acho que a gente fez essa reunião logo em seguida. Nós fizemos a reunião, mas sem a apresentação do relatório. O senhor se recorda por que esse relatório acabou não sendo apresentado após o primeiro turno? Sim, senhor. Ministro, o nosso relatório, o relatório das Forças Armadas, é um relatório muito técnico, muito verdadeiro naquilo que o TSE disponibilizou para a equipe trabalhar. O nosso relatório ele foi aprovado pelos 3 comandantes. A EFASEV, eu precisava esclarecer também que a EFASEV, de acordo, a EFASEV é equipe das Forças Armadas de fiscalização do Serviço Eletrônico de Votação. EFASEV, quando eu me referi a EFASEV, é a equipe das Forças Armadas. E a resolução 23673, de dezembro de 21, é quem regula o trabalho da entidade fiscalizadora, a nossa EFASEV. E ela desenvolveu o seu trabalho, mas há uma observação que eu queria deixar bem claro, que é uma confusão, inclusive, que depois vai aparecer no outro assunto. A missão da EFASEV, a atribuição da equipe, que muita gente pensa e pensava, ainda hoje pensa, deve ter aqui 80% desse auditório pensando, que era encontrar ou não encontrar fraude. E o senhor sabe muito bem que era a fiscalização do SEV. E essa fiscalização, ela tinha um padrão, eram 7 etapas, que se desenvolvia junho, julho, agosto, setembro ali, e a equipe trabalhou nessas etapas, verificando algum erro, algum problema, alguma vulnerabilidade e apresentando a oportunidade de melhoria. Então, quando se diz assim, que o relatório das Forças Armadas não acusou fraude, eu considero que não é um dado preciso, porque a missão da equipe era fiscalizar o sistema do início ao final e nada de fraude, porque uma fraude, no meu entendimento também, eu tive que estudar, porque eu não sou técnico, sou oriundo da arma de infantaria, e os engenheiros eram do IME, do ITA, então imagina o que eu tive que fazer para poder dar uma pequena instrução da missão da nossa equipe. Então, para você encontrar uma fraude no sistema, segundo os técnicos, eu teria que fazer uma auditoria pós-eleições, abrir a urna e praticamente pegar o sistema que está dentro daquela urna e decompilar toda para ver se tem alguma coisa. É a única forma, segundo os técnicos me orientaram, de se ver se existe uma fraude naquele sistema. Fraude é uma coisa, crime eleitoral é outra coisa. Então, deixar bem claro que a equipe das Forças Armadas, ela foi responsável pela fiscalização do sistema até o último dia das eleições ali, tá bom? E aí, senhor presidente, durante o primeiro turno, durante a confecção do relatório, durante os trabalhos que foram realizados, o chefe da equipe, ele começou a sentir que não daria para entregar no final do primeiro turno. Senhor presidente, eu gostaria muito de ter entregue ao senhor no primeiro turno, porque eu prometi ao senhor isso daí, e não entreguei. Eu tenho alguns documentos aqui que dizem por que a gente postergou. Eu vou citar primeiro a mensagem do CID para o general Freire Gomes, que foi até tratada ontem aqui num dos tópicos. Deixou o presidente, deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega, o que vai ser escrito no relatório e assim por diante. O ofício 27616, de 22/10,
ele fala no seu terceiro parágrafo o seguinte: no que tange a aspectos técnicos considerados relevantes para conclusões mais precisas quanto à fiscalização do teste de integridade e da contabilização dos votos, foram identificadas as seguintes oportunidades de melhoria. Aí ele cita as oportunidades de melhoria. E aí nós solicitamos ao TSE, via ofício, que essas oportunidades de melhoria fossem implementadas no segundo turno. Ainda como prova ou como documento que ampara a minha justificativa de não entregar ao final do primeiro turno, entregar só no final de todo o pleito, houve uma solicitação de Vossa Excelência no dia 17 de outubro que eu apresentasse em 48 horas o relatório, ou algo parecido. E isso foram 2 dias de correria para a gente responder. E a equipe técnica, eu tenho aqui uma resposta que lhe fiz, uma nota técnica que eu vou ressaltar aqui 2 parágrafos. 3, perdão. As atividades de fiscalização sempre aderentes aos limites definidos nas normas do TSE. Lá na frente, diante do exposto, a emissão de um relatório parcial, baseado em fragmentos de informação, pode resultar-se inconsistente com as conclusões finais do trabalho, razão pela qual não foi emitido. Então isso aqui, quem assinou esse foi o coronel aviador Wagner Oliveira da Silva, da Força Aérea Brasileira, subordinado do brigadeiro Batista Júnior. Esse coronel era praticamente ali um cabeça de toda a equipe. Excepcional oficial. Mais à frente ele diz: assim sendo, convém esclarecer que devido à atual inexistência do relatório, data 19 de outubro, não procede a informação de que ocorreu uma entrega de um suposto documento a qualquer candidato. Então havia e aqui eu já corrijo até, me perdoe meu presidente Bolsonaro, quando ele disse, o próprio almirante Garnier hoje, que nós despachamos com ele esse relatório. Presidente, eu não despachei esse relatório com ninguém, o relatório era da comissão. Então já faço essa correção, é um equívoco, que não houve reunião, nem eu levei o relatório para o presidente assinar. E já adianto também, muito menos, o presidente da República jamais me pressionou, seja para mandar o relatório só para o segundo turno, seja para alterar o relatório, que é o que mais me deixa de cabeça quente, é saber, pela denúncia, pelo inquérito e tudo mais, que eu havia alterado esse relatório. Esse relatório o que o técnico assinou. A EFASEV, para os senhores conhecerem como é que era a estrutura da equipe. Ministro da Defesa, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general de Laerte, 4 estrelas, descia para o almirante, 2 estrelas. O Laerte era o meu supervisor. O almirante era o executivo do supervisor. Aí vinha o coronel Nogueira, que era o chefe dos 10 engenheiros. Mais 3 da Marinha, 2 da Marinha, 4 do Exército, 3 da Aeronáutica. Eram 10 no total. E tinha os chefes de cada equipe de força. Esses chefes se reportavam aos comandantes de força. Eu, em todas as minhas reuniões, despachava e atualizava tudo que era feito durante aquele período com a EFASEV. Tudo às claras. Então, o senhor imagina se eu tivesse que alterar um relatório desse, quantas pessoas eu iria ludibriar? E eu aprendi uma coisa lá na nossa escola-mãe, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, para eu não esquecer, mas ser cadete é cultuar a verdade, a probidade, a responsabilidade, e falta uma: a lealdade. Então, digo isso para dizer a Vossa Excelência, talvez até já esteja adiantando
colocação esse relatório. O que foi assinado foi o que foi enviado para Vossa Excelência. Agradeço, general. Então, foi assinado, foi enviado. O TSE soltou uma nota e, logo após a nota, o Ministério da Defesa soltou o que eu venho chamando aqui de uma réplica. Qual foi a motivação dessa? Também acho que é importante o senhor, se quiser, esclarecer. Esse desconhecimento, senhor presidente, da missão da EFASEV, que era de todos, quando essa nota saiu e quando o primeiro relatório saiu, e houve as mídias sociais repercutiram de forma impressionante esse relatório. E ficou aquela de teve fraude e não teve fraude, ou seja, relacionando fraude ao relatório. E eu soltei essa nota, eu talvez tenha sido, nas palavras, não fui legal. Nas palavras. Mas eu queria, era exatamente desvincular o relatório com a fraude. E coloquei na nota, o que está na nota está no relatório. Não tem uma palavra diferente com relação, quando eu digo possibilidade, vulnerabilidade, é alguma coisa. A nota, vê se você acha a nota para mim, se tiver aí. E eu quis também esclarecer a finalidade da EFASEV. Eu não tive nenhuma intenção de contrariar, de confrontar o TSE ou a própria nota do TSE. Então, se fosse hoje, presidente, eu não teria feito essa nota, ou teria feito um esclarecimento mais ameno para explicar o que fez a EFASEV e dizer: a EFASEV não está aqui para ver fraude, ela participou de um trabalho de fiscalização. Então, foi essa a motivação dessa nota. Ainda, para encerrarmos, pelo menos da minha parte, essa primeira questão sobre o Tribunal Superior Eleitoral, sobre a retórica por parte de alguns, que é narrado na denúncia da Procuradoria-Geral da República, de fraude às urnas, de deslegitimação da Justiça Eleitoral, há nos autos, e o senhor acompanhou com o seu advogado as testemunhas de acusação, de defesa e os diversos interrogatórios, há a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro, e falamos agora, antes do intervalo, recebeu o hacker Delgatti com a deputada Carla Zambelli, com a promessa, segundo consta da deputada, de que o hacker poderia invadir as urnas do Tribunal Superior Eleitoral. E o presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, teria ligado, pedido para o senhor recebê-lo. Procede isso? Eu estou entalado com esse assunto, senhor presidente, desde a CPI. Eu estava embarcando para Belém, numa viagem de inspeção, de uma operação que estava acontecendo no Pará. Estava taxiando quando o telefone tocou, era o presidente Bolsonaro. Paulo Sérgio, estou mandando aí com o Coronel Câmara um técnico, não me falou hacker, nem tomei conhecimento, para que você dê uma conversa e veja o que é que ele tem para acrescentar, se é que tem alguma coisa para acrescentar. Eu liguei na mesma hora para um assessor, não me lembro quem, e disse: olha, fica aí, vai chegar o Coronel Câmara com um técnico na área de TI. Ok. Quando ele chegou, o assessor perguntou quem era ali e tal, e aí já desconfiou. Lá tinha uma sala de espera e tinha a sala da equipe. Quando a gente precisava fazer alguma reunião técnica, na sala da equipe. A sala de espera era ali para dar uma segurada nesse caso, por exemplo. E o Coronel Câmara disse para... Eu não estou lembrado de quem foi que recebeu. Esse aí é o hacker, o tal do Walter e tal. Na mesma hora, senhor presidente, o oficial responsável, já imaginando, falou: porra, mas ninguém pode receber esse camarada aqui. Ele não saiu da sala de visita. Esse cidadão teve o descaramento de dizer na CPI que participou de 4 a 5 reuniões no Ministério da Defesa, uma delas comigo, e ainda que o relatório
das Forças Armadas era praticamente baseado em ideias dele, que ele tinha nas suas anotações, nos seus planejamentos. Então é um criminoso, tanto que está aí onde está. Então essa é a história do hacker Delgatti. Então ele não foi recebido. Foi essa única vez que ele esteve... Única vez que ele esteve lá e não passou 15 minutos dentro do MD. E o senhor chegou a dar esse retorno ao presidente Bolsonaro? Eu não dei eu falei, mas dei ao Coronel Câmara. Ali eu fui mais forte ali. Não faça mais isso não, camarada, porque compromete o trabalho e não é por aí. Vamos agora... Vamos agora, general, à questão das reuniões. As duas reuniões em que o senhor participou, a reunião do dia 7 de dezembro de 2022, no Palácio do Alvorada, e a reunião do dia 14 também de dezembro, no Ministério da Defesa. Começando cronologicamente pela primeira reunião do dia 7 de dezembro, o senhor participou dessa reunião convocado pelo presidente? Sim, senhor, excelência. Quem participou dessa reunião? O presidente, eu, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier. Isso, faltava o Batista Júnior. Perfeito, estava viajando para Pirassununga. E qual foi o assunto e a dinâmica dessa reunião? Desde o término das eleições, presidente, com essa polarização que a gente tem no Brasil até hoje, e sempre nas conversas a gente sentia que poderia, numa manifestação mais violenta, numa perturbação da ordem, as Forças Armadas serem empregadas em GLO. Então era comum entre mim e os comandantes de força, toda hora, olha, vocês fiquem estudando. Tenho certeza que os comandos operacionais das forças estudaram, os altocomandos também devem ter levantado em suas reuniões essa GLO padrão, legítima, que a gente sabe. Nessa reunião, o presidente, foi uma reunião informativa realmente, foi rápida, foi simples, e que ele mostrou os considerandos, um arquivo lá cheio de considerandos, que eram ações, eventos, coisas que aconteceram no governo do presidente, que ele se sentiu de uma forma prejudicado ou injustiçado, coisa, então vinha, e eu não me recordo, por Deus, se tinha mais alguma coisa além desses considerandos. Era um estudo, e que ele disse que voltaria oportunamente a tratar desse assunto, até porque o brigadeiro não estava na reunião. Pelo brigadeiro não estar na reunião, a reunião foi esvaziada, e praticamente, depois que terminou a reunião, eu cheguei ao presidente, eu pessoalmente, eu acho que o Freire Gomes estava do meu lado. No mesmo dia? No mesmo dia, alertando da seriedade, da gravidade, se ele tivesse pensando em estado de defesa, estado de sítio, a gente conversando ali numa tempestade de ideias, as consequências de uma ação futura que eu imaginava que poderia acontecer se a evolução realmente das coisas fossem em frente. Então, a reunião do dia 7 foi isso aí, praticamente. E presidente, não é isso mesmo. Algum detalhe, por favor. Quem colocou no telão o réu colaborador? Teve Coronel Cid, alguém, ele ingressou nesse. O Cid entrava em qualquer reunião para dar um recado, um papelzinho, alguém tá ligando. O Cid era carta branca, a gente entendia e sabia disso, e até usava o Cid. Porra, eu tô precisando disso aqui, faz isso. Então o Cid, o papel dele era esse mesmo. Eu, sinceramente, não me recordo da fisionomia, mas alguém que projetou aquilo ali.
E eu já me adianto, porque a gente lê os depoimentos e tudo, eu nunca conheci. Eu vim conhecer o Felipe Martins por fotografia quando o inquérito, quando a petição apareceu. E não pelo tamanho, não era o Felipe Martins. E, opinião minha, já adiantando aí o filme, que eu sei que talvez o senhor fosse perguntar, que a gente fica com isso ensaiado na cabeça e acaba antecipando alguma coisa, o presidente. O senhor disse que o senhor e o comandante Freire Gomes, encerrada a reunião, foram conversar com o presidente sobre a gravidade dessa situação. A preocupação. Nós saímos dali preocupadíssimos. Ponto. Era isso aí. Era preocupação a partir daquela reunião. E o general Freire Gomes, ele chegou a dizer que um eventual estado de sítio, defesa, podia gerar consequências jurídicas ao presidente, como ele diz no depoimento, em juízo. Nessa reunião de 7, presidente, eu acho que não houve comentário de ninguém, assim, publicamente. Eu não sei se, de repente, no pessoal, no tete-a-tete, houve alguma coisa. Eu, nesse momento, não tenho condição de confirmar esse dado. Uma semana depois, né, do dia 14 de dezembro, aí foi o senhor que convocou os 3 chefes militares, confere? Confere. Antes de entrar nessa reunião, onde teria sido apresentado também um documento, entre o dia 7 e o dia 14, para dar sequência a essa discussão, o senhor voltou a conversar do assunto com o presidente, o então presidente Bolsonaro? Não me recordo. Presidente, naquele período, eu estive com o presidente Bolsonaro muitas vezes. Talvez tenha sido, nos meses de novembro e dezembro, a figura mais presente. Desses 60 dias, uns 20 dias eu estive vendo o presidente. Porque o presidente, desde o início do término das eleições, eu vou fazer esse parêntese, realmente ficou abatido, ficou pesaroso, depressivo, doente, e eu me preocupei com a saúde do presidente. Eu ia para lá, o Cid dizia pra gente: porra, o presidente tá ruim, quando vocês vêm para cá, ele se sente bem. Eu tratei com os 3 comandantes, falei o seguinte, vocês 3 façam uma escalinha, para um dia um vai, o outro vai, para poder conversar com o presidente, para ele melhorar o visual dele. Isso aconteceu. Então, os 3 comandantes, não sei se o Garnier lembra, faziam uma escalinha ali para conversar, jogar conversa. E ele conversava, desabafava. Os 15 primeiros dias ali do presidente foi ali quase que um velório. Depois é que ele melhorou, e aí os amigos vêm, e aí outras coisas também acontecem. Então, não sei se eu respondi, presidente. Não, mas eu vou ser mais claro. Entre o dia 7 e o dia 14... Não houve nenhuma reunião, comandante. Mas o que levou o senhor a convocar essa reunião do dia 14 para discutir um assunto sequencial do assunto do dia 7? A gente acompanhou as mídias sociais, a gente acompanhou a tensão, o clima, as mensagens de grupo de WhatsApp. Eu conversava com generais, com almirantes, brigadeiros. Então a gente tinha um termômetro daquele momento. Presidente, era sério. Então, eu digo para o senhor, de 7 a 14, como foi a reunião. 8, o Freire Gomes viajou para Fortaleza, só voltou no dia 13. Inclusive com o falecimento da sua mãe. O brigadeiro Batista Júnior estava em Pirassununga, acho que ele só voltou 12. Eu não tinha nem tempo de conversar. Mas eu fiquei preocupado, a partir de então, de carta ao comandante do Exército Brasileiro, mostrando que parcela da oficialidade da força, não vou dizer que estava rachada, mas uma carta daquela preocupava. Eu temia uma fissura.
até mesmo dentro dos 3 comandantes de força, eu queria uma unidade, eu queria preservar a coesão e a nossa disciplina. A minha responsabilidade naquele momento, eu tinha que reunir de alguma forma, para poder fechar consenso, fechar questão. Ali eu acho que foi a pá de cal de que não teria nada mesmo, e não teve. E a partir dali ninguém falou mais nada. No dia seguinte eu tive com o presidente, essa reunião foi iniciativa minha. A ida ao presidente foi iniciativa minha. Eu não era mensageiro do presidente para consultar A, B ou C se tinha que ter isso ou aquilo ou outro. E eu conversei, até disse, me lembro como se fosse hoje, presidente, não se fala mais isso, homem. E realmente eu acreditei. E a reunião do dia 14 foi exatamente para fechar a questão e não se tocar mais nesse assunto, comandante. Perdão, ministro. Isso é um elogio. Nas redes sociais eu já recebi elogios pouco piores. General, então, é muito importante isso que o senhor está dizendo, antes da minha próxima pergunta. Então, entre o dia 7 e o dia 14, pelo que o senhor expôs, o que o senhor disse que piorou, que precisava de coesão, era porque estaria escalando a possibilidade de golpe, é isso? Não, o que eu via e ouvia nas mídias sociais, eu tinha receio de uma liderança levantar o braço ali e sei lá, a gente pensa tudo nesse momento. Eu era o ministro da Defesa, então eu estava de fora vendo, às vezes o comandante não enxerga, não estava vendo. E como eu tinha uma excepcional até hoje, porque a gente não perde amigos o grupo General Paulo Sérgio, os 3 comandantes de força com o presidente Bolsonaro, éramos um grupo unido, a gente se reunia, nossas famílias, final de semana e tudo mais. Então, a gente conversava ali o dia a dia sobre tudo. Quando chegou esse período, naturalmente o receio, o medo, a preocupação foi aumentando e enfim. Mas o senhor falou me falhou aqui a ideia, mas eu me lembro daqui a pouco, presidente. Eu me lembro daqui a pouco. A reunião do dia 14, então. Dia 14. Quem estava presente? Eu e os 3 comandantes. Era sobre a reunião do dia 14. Então, como foi a dinâmica dessa reunião? Eu tinha tudo isso na minha cabeça para conversar com eles. E tinha outros assuntos. Eu não tratei só disso. Eu tinha passagem de comando das forças, solenidades com a presença do ministro da Defesa, transição, enfim, orçamento. Naquele período tinha comandante que chegava para mim e dizia, não tenho dinheiro para pagar isso. E a gente ia ao presidente, o presidente ligava para Paulo Guedes e a gente conseguia. Era mais a nossa Força Aérea Brasileira, porque tinha que quitar a compra de combustível, aquele negócio todo. Então o brigadeiro Batista Júnior toda semana me falava desse problema e a gente estava sempre tentando e resolvendo esse problema. Aí vem um outro detalhe, presidente. Eu nunca tratei, nem peguei minuta para tratar com comandante de força. Nunca. Atenção, vou ver aqui, vamos acompanhar, para corrigir, Tem uns dados aí nesses depoimentos que não fecham de jeito nenhum. E eu digo isso porque eu nunca tratei de minuta de golpe com meus 3 comandantes. Eu tinha, e vivo, o senhor está vendo como é a minha mesa, né? Minha mesa de trabalho é isso aqui mesmo, é desarrumada. Então eu tinha nos cantões ali, cheio de anotações. E eu tinha, desde o dia que eu sentia alguma coisa que poderia, na GLO, que a gente chamava GLO legítima, minhas anotações. Quando a gente
poderia escalonar minhas anotações. Eu tinha xerox dos artigos da Constituição, cópia de trabalhos, cópia de, enfim, da Conselho de Defesa, Conselho da República. Minha parte era lotada de estudo e anotação. Eu acho que o brigadeiro Batista Júnior, Freire Gomes, não sei, pensava que eu tinha ali. E eu não me recordo realmente de ter chegado ali nessa altura do campeonato. Dia 14, e depois desse, eu estou falando aqui a verdade absoluta. Eu tenho aqui um negócio para vocês lerem. De jeito nenhum. E aí, comandante, o brigadeiro chegou, perdão, o brigadeiro chegou, entrou ali, eu não me recordo do detalhamento, mas quando eu fui iniciar o assunto, ele já perdeu um pouquinho ali a estribeira dele e levantou o braço. Eu falei, o que foi? Calma, rapaz, deixa eu falar. Não, mas isso aqui, tal, eu não aceito. Ele disse que saiu. Eu perguntei aos meus assessores ali do lado de fora, alguma reunião, o brigadeiro saiu realmente. Pois, general, a gente não viu, não. De repente, ele foi no banheiro, passou um pouquinho, respirou, voltou, e ainda a gente conversou mais algumas coisas pendentes, aqueles assuntos outros que eu tratei, principalmente passagem de comando, que a gente naquele período estava numa dúvida cruel. O almirante citou, eu posso complementar, sobre passagem de comando. Na época, os três queriam homenagear o presidente e o ministro da Defesa. Me recordo. Pô, a gente quer passar o comando com os dois, pô. Nós trabalhamos juntos. Por que ser diferente? E estávamos alinhados para fazer tudo ali na última semana. Aí deu problema de agenda, mudança aqui, mudança acolá. Acabaram dois fazendo depois, se eu não me engano, e só um antes do dia 31 de dezembro. Foi um outro assunto tratado naquele dia, salvo o melhor juízo. A gente reuniu outras vezes. Mas aí, o Batista Júnior saiu, o Freire Gomes eu já sabia da posição, eu conversava com o Freire Gomes todos os dias, eu sentia as agruras do Freire Gomes todos os dias, porque ele é bombardeado e, calma, vamos lá, fica quieto. Dali, ministro, fechou, não se falou mais. O ambiente ficou pesado e vamos tomar uma água aqui. E foram embora. O Garnier não falou nada também. E não se falou nesse assunto mais, ministro Alexandre Moraes. O senhor acabou de dizer, o senhor disse que assim que chegou o brigadeiro Batista Júnior levantou a mão e disse... Quando eu introduzi o assunto. Exatamente. E aqui é o depoimento dele em juízo, no dia 21/5, ele disse, abre aspas, quando eu entrei, eu fui o último a chegar na reunião, o almirante Garnier estava de costas para mim, o general Paulo Sérgio de lado e o Freire Gomes de frente. Eu entrei e sentei ao lado do Garnier. Imediatamente a reunião começou e o general Paulo Sérgio disse o seguinte, trouxe aqui um documento para vocês verem. E eu confesso ao senhor que não me lembro se ele falou que é um estado de defesa ou um estado de sítio. Eu, raramente, porque eu achava que não existiam os pressupostos básicos e todo esse processo sequer para o estado de defesa. Então, estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. Ele falou assim, eu trouxe aqui um documento que é para vocês analisarem. Logicamente, com base em tudo o que estava acontecendo, eu perguntei para ele, esse documento, o documento... disse ele, estava na mesa dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou, sim. E aí eu falei, não admito sequer receber esse documento, não ficarei aqui, levantei, saí da sala e fui embora. Não, o senhor não se recorda... Ministro, não me recordo de ainda mais um diálogo longo desse, eu tinha que me lembrar. Podemos, oportunamente, se assim for, fazer uma cariação para a gente ver o que aconteceu ali. É que a cariação entre réu e testemunha não é muito provável. Não pode. Mas pois não. Eu desconheço. Mas esse diálogo aí, não me recordo, presidente. Pode acreditar. O senhor teve, em algum momento, contato com a minuta do golpe? Com a chamada minuta do golpe que...
Eu tive contato no dia 7 de dezembro, numa projeção de considerandos na reunião com o presidente Bolsonaro. Depois, nada de minuta de golpe. Uma última questão. O senhor disse agora que o general Freire Gomes, eu não vou lembrar exatamente o termo que o senhor disse, mas ele estava sofrendo mais pressão. O senhor disse, calma. Mídias sociais. Então, exatamente aí que eu vou chegar. O senhor, nessa época, o senhor já tinha tido contato, foi só depois pelas investigações, de mensagens do general Braga Neto incentivando as mídias sociais, entre aspas, taca o pau no Freire Gomes, e depois também no BJ, como coloca. O senhor, à época, teve conhecimento disso? Tomei conhecimento na petição 1200, quando eu vi a petição. E, ministro, eu também sofri ataques nas mídias sociais. Tem um camarada lá que botava, não podemos esquecer, eram 4 generais. Eu era lá com esse mesmo terno cinza, todo dia ele botava lá que... Ou seja, não foi só Freire e Batista Júnior. Não sei, Garnier tocou aqui também, que também sofreu, não sei se... Mas eu também sofri ataque das mídias sociais. Mas naquele momento o senhor não tinha conhecimento de que havia essas mensagens do general Braga Neto incentivando? Não, senhor. Só tomou conhecimento na petição 1200. Agradeço, general. Passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Muito obrigado, ministro Alexandre. General, no início da sua fala, logo no início, falou cores aí, falou que tinha que separar azul e vermelho, marrom e vermelho, alguma coisa que você falou. Ministro, numa operação militar, nós temos um terreno e os contendores. Normalmente, numa operação, quando a gente faz no papel, na carta, são os azuis, os amigos, os vermelhos, os inimigos. Então, mas eu acabei... Por favor, o senhor podia repetir? Eu perdi o raciocínio. É porque no início do seu depoimento, o senhor falou que tinha que separar, se eram os marrons e os vermelhos. Não, é que a linha de contato é que separa, é um rio obstáculo, é uma estrada... Eu posso auxiliar? Foi a partir da minha pergunta dos termos que o senhor utilizou. Perfeito. Na reunião do dia 5, se referindo ao TSE como inimigo, e falando da linha de contato e da linha de chegada. E o general disse que eram azuis, outro vermelho. Provavelmente eles não seriam os vermelhos, pelo que eu entendi. Mas pode quando eu fiz uma metáfora, quando eu comparei a linha de partida, a linha de contato com o trabalho do TSE com a EFASEV, eu dei a entender no dia 5 que eu estava tratando o TSE como inimigo. Eu estou dizendo que foram palavras inadequadas, já me desculpei, e o trabalho fluiu, depois dali fluiu muito. O general Freire tornou pública essa resignação dele, que não ia participar daquilo, ou só quando depois enjoou? O general Freire Gomes, desde o início, sempre foi nessa linha. A gente conversou muito e nós estávamos juntos, ministro, ponto. Há muita unidade, às vezes não há nas Forças Armadas. Eu queria perguntar ao senhor, porque houve um depoimento que uma das testemunhas do Exército disse que depois passou a sofrer uma certa molestação de que era melancia. O que é isso? A mídia social tem de tudo, né? Melancia é o quê? Verde por fora e vermelho por dentro. Então, o general Melancia é um general comunista, seria isso. Você entendeu? General, a que o senhor atribui a invasão do dia 8 de janeiro? Qual foi a dinâmica disso? Quer dizer, 8 de janeiro, o povo lá que estava nos quartéis, eu também não sei se vieram de fora. Ministro, eu não acompanhei
porque não tinha nem tempo para isso, de ver o que acontecia em frente ao QG. Acompanhava quando chegava em casa, via televisão, nunca pisei ali, e via uma manifestação pacífica, ordeira. Mas o motivo não era legal. Isso foi passando, e me recordo bem que ali no final do ano ela retraiu bastante, na entrada do ano também, primeira semana, bastante, até o ministro Torres falou sobre isso, com fotografias, ele citou hoje, e de repente deu naquilo. Eu não tenho detalhe de como aquilo aconteceu. Agora, ministro, de coração também, aquilo ali não é golpe, para mim, em lugar nenhum. Mas houve alguma ordem não houve superior ordem das forças que eu saiba, nem de ninguém. E se fosse, eu saberia. Talvez eu seja uma pessoa conhecida e hoje pública, por conta até do cargo, por eu ter tido, eu diria, uma dezena de turmas de formação, que foram meus cadetes lá na Academia Militar, que hoje são esses coronéis daí da carta. Os coronéis da carta. Tem uma mensagem entre dois coronéis que diz assim: por lealdade, vamos mostrar essa carta ao GPS. O pessoal me chama de GPS, ministro. General Paulo Sérgio, GPS. Aí, não tomei conhecimento, só no dia da carta. Queria que tivesse me mostrado essa carta, porque eu cortava o mal ali pela raiz e resolvia aquele problema, e não via hoje companheiros no banco dos réus por conta de uma indisciplina boba, que ele sabia que não ia dar em nada. Então, para mim, foi uma manifestação, estava organizada, eu me lembro das imagens, e aí vamos especular também, e eu vou dar minha opinião. Vi muitas imagens de pessoas, muito antes da manifestação chegar na Praça dos Três Poderes, nos prédios, até quebrando, pelo menos, salvo o melhor juízo. E, de repente, transformou-se naquela batalha campal ali. Inadmissível, realmente, mas foi uma baderna para mim. Para mim foi uma manifestação pacífica que acabou em baderna. Na minha humilde opinião, jamais tentativa de golpe de Estado. Senhor presidente, satisfeito. Eu queria saber dos fatos, não da categorização que o depoente faz dos fatos. Só quer saber dos fatos. Como é que houve essa erupção desse movimento? Agradeço, ministro Fux. Passo a palavra ao procurador-geral. Nenhuma pergunta, ministro. Passo a palavra aos advogados do réu colaborador. Sem perguntas, ministro. Obrigado. Eu passo a palavra, então, ao advogado do doutor Paulo Sérgio, doutor André Farias. Obrigado, ministro. Cumprimentando Vossa Excelência, ministro Fux, eminente procurador-geral e todos que nos acompanham. Recebo meus cumprimentos. Geral, só talvez para esclarecer alguns pontos aqui que me parecem relevantes, porque consta da denúncia que essa reunião do dia 14 de dezembro, o senhor ela foi realizada... Vai me perguntar sobre a reunião, cara? Isso, para o senhor esclarecer. Para o senhor esclarecer. Tá certo. Que essa reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à ressurreição. Isso é o que consta da denúncia do eminente procurador-geral da República. Programa Pingos nos Is, seguimos acompanhando os interrogatórios nesta terça-feira. Júnior, seu depoimento, deixou claro que o senhor, ele, Brigadeiro Batista Júnior, General Freire Gomes, por diversas vezes, e aí a classificação realizada pelo Brigadeiro Batista Júnior, entre GLO legítima e GLO ilegítima, segundo ele, e que buscavam, tinha uma posição clara, inequívoca, e agora é a pergunta: qual era a posição do senhor acerca dessa dita pelo Brigadeiro Batista Júnior, GLO
ilegítima, se o senhor externou em algum momento essa posição do senhor, deixou claro. André, eu já respondi tudo isso ao nobre presidente Alexandre de Moraes. Certo. Ok? Certo. Obrigado, general. Outro ponto que eu queria tratar com o senhor. Sobre o discurso, que a gente até perguntou para o Coronel Cid, essa questão do discurso. O senhor conseguiria esclarecer para a gente sobre essa questão do discurso? Vou dar durante, eu não me recordo o prazo, a data, mas dezembro, e conversando com as pessoas, com os comandantes, e eu tive a ideia de fazer um pronunciamento à nação. Eu escrevi um discurso com as ideias, várias ideias, boas ideias, um discurso de pacificação, e levei ao presidente para ele aceitar aquela ideia e tudo. Eu mostrei, li, expliquei, ele entendeu, gostou, ficou de dar uma resposta depois e acabou, deve ter, claro, decidiu não fazer o pronunciamento. Era uma forma também da gente evitar o que está acontecendo, com certeza evitaria. Então, houve um discurso feito por mim, proposto para o presidente falar à nação, agradecer seus eleitores, concitar o pessoal das manifestações a passar o Natal em casa, enfim. Então, isso é um fato. A pergunta ao Cid ontem foi porque, quando eu tratei com o presidente, e o presidente com muitas atribuições, muita coisa, eu sabia que ele lia pouco, ele não tinha tempo e paciência de ler muita coisa, ainda mais um discurso. E aí eu me lembro que eu saí da sala do presidente, passei na antessala, encontrei o Cid, falei: Cid, está aqui uma cópia, segura isso aqui, lembra ao presidente amanhã para ele dar uma lida nesse discurso aqui, para depois tu me dá um retorno. E coloquei na mão do Cid. O Cid ontem respondeu o que tinha que responder. Ele talvez não tenha visto o teor, mas sabia que era um discurso, no caso, um pronunciamento para falar à nação. General, acerca do perfil do senhor, o senhor poderia esclarecer? Nesse período foram puxar algumas coisas de redes sociais, etc. O senhor conseguiria esclarecer essa questão? É só até bom para encerrar, ministro, para mostrar como eu me aquetei depois que assumi o comando do Exército. Eu abri um Twitter na época, quando saí general de Exército, em 2018, hoje X, e unicamente para divulgar as atividades do Comando Militar do Norte, lá em Belém, no Amapá, etc. Depois eu vim ser chefe do DGP, cuidando aí da Covid-19 no âmbito da força, aqui, não só no Brasil inteiro, perdão. E quando eu fui nomeado comandante do Exército pelo presidente Bolsonaro, eu parei. Eu falei: eu vou ficar em silêncio. O Exército já tinha o seu Twitter, e eu era unicamente institucional, nunca polemizei em Twitter, nem gosto disso. Mas por que eu estou ressaltando isso? Que até hoje, 4 anos se passaram e em nenhum momento, como comandante do Exército, como ministro da Defesa, hoje na inatividade, nunca mais eu dei um bom dia, porque o assunto, o que a gente está conversando aqui, para mostrar, nunca fiz uma crítica a quem quer que seja, um tribunal que seja. Se tivesse uma característica diferente, eu era um tuiteiro de marca maior. Então, só para informar que, a pedido aqui do advogado, você não combinou comigo, viu? Mas tudo bem. Era isso aí, presidente. Senhor ministro. Satisfeito? Satisfeito, sem mais perguntas. Doutor Paulo Renato,
Sem perguntas, Excelência. Doutor Demóstenes Torres. Não, Excelência. Doutor Elmar Novak. Sem perguntas, Excelência. Doutor Matheus Milanês. Grato, mas sem perguntas, Excelência. Doutor Celso Vilardi, doutor Paulo Amador Cunha Bueno. Doutor Rodrigo Dalacqua. Então, agradeço ao doutor Andreu Farias, ao general Paulo Sérgio. Obrigado. Vamos, agora, em continuidade, vamos realizar o interrogatório do réu Walter Souza Braga Neto.